Programa? Simbora! Já estou chegando para me juntar aqui a eles, Daniel Lustosa, governador João Azevedo, sejam bem-vindos aqui, governador, seja bem-vindo à nossa casa, bom dia, boa tarde já, né, 12 horas e 5 minutos. Obrigado a você, Ânia, Daniel, saudar primeiramente a todos que nos assistem através da TV Tambaú. Dizer que é um prazer voltar ao programa e podermos conversar agora dessa forma presencial, aqui diretamente nos estúdios, com certeza em pautas que interessam ao povo da Paraíba. Fazer um balanço, né, sobre 2021, governador, boa tarde. Primeiro falar sobre a pandemia, certamente continuou sendo a preocupação do primeiro dia e vai continuar sendo ainda nos próximos. Como é que o Estado tem enfrentado essa pandemia? Qual a perspectiva que o senhor apresenta à população paraibana para o próximo ano em relação à pandemia? A pandemia nos apanhou de surpresa, evidentemente, em 2020, quando nós tivemos que nos reinventar enquanto gestão pública da saúde para enfrentar um vírus desconhecido naquele momento e que nos preocupava tanto. As medidas protetivas que nós tomamos, de chamar mais de 7.500 profissionais de saúde, abrir 3 hospitais, fazer com que a gente tivesse a condição de infraestrutura ideal para dar suporte a esse atendimento, e foram os fatores, logicamente, que fizeram com que a Paraíba apresentasse números tão bons de resposta com relação ao enfrentamento da Covid. Nós temos hoje a menor letalidade do Nordeste. Nós temos hoje uma redução significativa no número de casos, de óbitos, além do que durante todo o processo da pandemia, nós não tivemos falta de leitos, nós não tivemos filas de UTI na porta dos hospitais, ou seja, o conjunto de ações que a Secretaria teve que exercer e executou e pôs em prática foi que deu essa resposta. Nós sabemos que ainda nos preocupa em função exatamente do surgimento das novas cepas, das chamadas novas variantes, como a Ômicron, que hoje já se transformou na principal, nos Estados Unidos, como a principal contaminação. É o elemento hoje que mais contamina nos Estados Unidos e nós temos uma preocupação muito grande. Por isso que nós insistimos muito ainda e passamos para a população sobre a importância da vacinação. O Brasil hoje enfrenta essa condição em melhores condições pelo número de vacinados. Entretanto, a gente tem que ter o cuidado, porque quando se fala de 70% de pessoas vacinadas com 2 doses, nós estamos falando ainda de 60 milhões de pessoas que não estão totalmente protegidas. E que isso pode levar a um repique da doença e novamente os hospitais voltarem a ficar cheios de pessoas se a gente não tiver o devido cuidado. Mas nós estamos vencendo. E eu tenho certeza que 2022 será um ano que, primeiro, eu tenho muita esperança de que seja um ano de uma virada grande com relação a essa questão da Covid. Deixa eu aproveitar esse tema para falar de uma polêmica, inclusive, que é o passaporte da vacina, né, minha gente? Ontem, inclusive, nós abrimos o orelhão do povo aqui, nós colocamos o pessoal para opinar. A maioria favorável, eu também me manifesto a favor disso daí, mas a gente já tem, inclusive, opiniões contrárias, projeto que tramita na Câmara aqui de João Pessoa querendo vetar a apresentação do passaporte. Como é que o governo vê isso? Eu acho que é uma incoerência, eu acho que é uma discussão que tenta ser levada única e exclusivamente para a questão política e não para a questão sanitária. Nós temos que entender que enfrentar uma pandemia é você minimizar os efeitos dessa pandemia na população. E muitas vezes as pessoas fazem comparações que não casam. Você diz assim, você vai exigir para alguém entrar num restaurante, mas não exige no transporte. Sim. Ora, você precisa entender que enfrentar uma pandemia é minimizar o impacto. Quanto menos espaços você tiver que possam permitir a disseminação do vírus, você estará protegendo a população. Exato. Então, você tem que agregar quanto mais espaços com o devido cuidado, com a carteira de vacinação, porque o que é que custa alguém pegar o cartão de vacinação e apresentar para acessar qualquer que seja o ambiente? Isso é um ato tão pequeno, é um gesto tão pequeno, que logicamente a gente entende perfeitamente que é uma discussão ideológica. Isso é uma discussão porque vem desde a presidência da República, passando às vezes até pelo Ministério da Saúde, que coloca em dúvidas e na cabeça da população, ora, gera uma expectativa muito grande quando um ministro diz que a vacinação tem que ter mais estudos. Ora, minha gente, a Anvisa
é um órgão que há anos e muitos anos tem a competência para decidir se uma vacina é boa, se tem eficácia ou se não tem. Tanto é comprovado isso que todas as vacinas que nós estamos usando hoje no Brasil, agora com o estudo na prática, na vida real, apresentaram uma eficácia até maior do que apresentaram na época dos testes. Verdade. Eu pergunto aqui a cada pai, cada mãe que está em casa, assim que nasce o seu filho, qual é a primeira preocupação? Preparar o cartão de vacinação, levar para que a criança tome todas as vacinas para se proteger. Alguém põe em dúvida que é preciso tomar uma vacina contra a paralisia infantil, por exemplo? E quem autorizou essa vacina? A Anvisa. Então, essa é uma discussão que, logicamente, interessa para algumas pessoas que querem fazer palco político disso. Entretanto, eu sou plenamente favorável à vacina, inclusive à vacinação das crianças de 5 a 11 anos, para que a gente possa proteger o maior número de pessoas. É assim que nós vamos vencer essa pandemia. Se houver a justiça contra esses projetos de lei, caso entre em vigor? Não tenha dúvida nenhuma. Entrando em vigor, sendo promulgado, sendo sancionado pelos gestores, eu irei acionar a justiça, que é o palco onde você pode discutir esse tipo de atitude que, na minha forma de ver, continuo dizendo, é incoerente, é inconsequente. Você está tirando da população a proteção e é como se você estivesse discutindo e colocando para a população: você, sem o passaporte, tem o direito de contaminar outra pessoa. Paciência, minha gente. O senhor falou do questionamento de que vale em um determinado estabelecimento e não vale no outro. Os ministérios públicos expediram uma recomendação ao senhor para ampliar o passaporte da vacina aqui na Paraíba para shoppings e salões de beleza. Essa medida vai ser adotada? Nós estamos agora fechando os números e até sexta-feira, com certeza, sairá essa decisão. E eu entendo perfeitamente o cuidado do Ministério Público, até porque a questão do shopping está associado muito mais a que os restaurantes que existem dentro do shopping fechado exigem o passaporte para você ter acesso ao espaço do restaurante. Entretanto, a praça da alimentação, você não tem o controle porque são de pessoas que simplesmente acessam o shopping. Nós estamos com esse foco, estudando agora os números, e eu acho que, com certeza, até sexta-feira nós estaremos tomando uma decisão que seja uma decisão coerente com os dados que nós temos. Afinal de contas, todas as medidas que nós adotamos até agora foram baseadas em informações da ciência, acreditando na Organização Mundial de Saúde e não acreditando em fake news ou achismos que alguém possa dizer com intenções outras e muitas vezes até eleitoreiras, porque nós temos no próximo ano uma eleição aí. Vamos continuar falando de saúde, então, que é um tema urgente na nossa sociedade, principalmente por conta da pandemia. Mas eu tenho um número aqui que o governo apresentou: 14 mil cirurgias. A gente está fechando o ano com o programa Opera Paraíba. É um número muito expressivo e um programa que vai continuar também em 2022. Esse foi o grande desafio da saúde que nós enfrentamos. Em 2019, nós enfrentamos uma crise na saúde com relação às OS. Tivemos que tirar as OS do estado da Paraíba, tivemos que assumir todos os hospitais. A Secretaria de Saúde assumiu todos os hospitais da Paraíba, tiramos as OS, porque os prejuízos foram muito grandes e a história todo mundo conhece. Quando em 2020 nós nos preparávamos para dar um upgrade, eu diria, na própria saúde, veio a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, tivemos condições de desempenhar o papel de enfrentar a pandemia e resolver questões como essa. Quando cheguei no governo, eu encontrei uma fila de 12.127 pessoas que esperavam cirurgias eletivas há anos. Olha isso. Há 15 anos, há 10 anos, esperando uma cirurgia de catarata. E eu chamo isso uma fila da vergonha. E eu decidi que implantaríamos um programa que nós iríamos zerar essa fila. E celebramos agora, no dia 30 de novembro, que nós tínhamos zerado essa fila. E vamos fechar o ano com mais de 14 mil cirurgias realizadas. E criamos esse programa agora de forma permanente. Na Paraíba, pelo menos enquanto eu for governador, jamais um cidadão vai esperar 10 anos ou 15 anos por uma cirurgia. Nós estamos preparando, inclusive, agora para 2022, um sistema totalmente formatizado, em que qualquer cidadão vai poder acessar o sistema. Acessando o sistema, ele pode simplesmente digitalizar os seus exames, seus dados, agendar a consulta com o médico, já o médico analisando previamente essa documentação, quando ele chegar, já fazer o encaminhamento para uma cirurgia, se for o caso, e essa cirurgia vai constar de uma lista
onde o cidadão vai saber quando vai fazer a cirurgia, que ninguém vai estar furando fila e que ele não vai precisar fazer pedido a quem quer que seja para poder ser atendido na cirurgia. Isso é transparência, é isso que nós queremos. Então, enfrentar a pandemia, abrir novos hospitais, fazer um concurso como nós fizemos para a PB Saúde, que nós criamos uma fundação pública para cuidar dos hospitais públicos. Isso foi uma luta gigantesca, mas graças a Deus estamos vencendo. Um dos focos da PB Saúde é justamente combater os codificados, né? A contratação de forma codificada, que inclusive o Tribunal de Contas do Estado tem analisado e sido muito incisivo em relação a essa questão. Vai ter fim o codificado na Paraíba? Essa é uma das heranças que eu diria que eu herdei no governo, dentre outras, que eram muitas vezes o lixo colocado para debaixo do tapete. Ao invés de se enfrentar a questão, se dava um jeitinho e colocava para lá. Os codificados é uma relação absurda entre pessoas, entre profissionais com o Estado e que não tem nenhum direito trabalhista. Não tem 13º, não tem férias, não tem nenhum direito trabalhista. E nós estamos agora, em janeiro, acabando definitivamente com os codificados. Acabando, não terá mais codificado no Estado. Todos passarão a ter o vínculo como prestador de serviço ou outros cargos e terão direitos a todos os requisitos mínimos que você tem que ter de um trabalhador, que é fundo de garantia, que é férias, que é 13º, ou seja, numa relação completamente diferente da que nós tínhamos até agora. Eu volto a dizer, se lá das cirurgias eletivas ela a fila da vergonha, essa também não deixa de ser uma fila da vergonha na relação trabalhista do Estado com profissionais. E as pessoas já perguntam sobre concurso público, né? Concurso para a saúde, e eu já vou aproveitar para colocar aí a sua dúvida sobre concurso público para outras áreas, segurança pública, educação, nós vamos ter. Se você fizer uma análise, basta levantar os dados, você vai perceber que nesses 3 anos de governo, nós realizamos mais concurso público do que muitos governos em 10 anos. Nós estamos realizando agora um concurso público para a Polícia Civil com 1.400 vagas, o maior concurso público que a Polícia Civil já viu até então. Nós realizamos um concurso público para professores em 2019, para 1.000 professores. Aproveitamos o mesmo concurso em 2020 e 2021 para chamar já 700 ainda. Esse concurso ainda está válido até junho do próximo ano e nós estamos analisando se realizaremos o outro concurso ou chamaremos ainda dentro dessa relação. Estamos fazendo concurso para a ESA, que é a Agência Executiva de Gestão das Águas. Estamos fazendo concurso para a DOCAS, que é o Porto de Cabedelo. Estamos fazendo concurso para a Procuradoria-Geral do Estado. E estamos fazendo o estudo para a realização do concurso, tanto para a Polícia Militar, quanto para o Corpo de Bombeiros, que logo, logo estaremos anunciando. Ou seja, além dos concursos que nós fizemos para a Fundac, dos agentes socioeducativos, além do concurso que nós fizemos agora para a saúde, de mais de 4.000 profissionais que serão contratados dentro da Fundação PB Saúde. Ou seja, se você computa tudo isso, o número realmente é muito grande e nada melhor do que você oferecer a porta da frente para que ele possa entrar no serviço público pela porta da frente, pelo seu esforço pessoal, sem dever favor a quem quer que seja. O senhor citou aí categorias que têm realizado protestos. Na segunda-feira houve da segurança em relação à lei de sistema de proteção social dos militares. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, essa reivindicação da categoria, e também dos professores que têm batido muito na tecla do Fundeb, que o Estado estaria colocando na conta do Fundeb profissionais que não são do magistério. Como é que estão essas questões? São duas coisas distintas que precisam ser tratadas. Os profissionais que são colocados na conta do Fundeb são aqueles profissionais previstos na legislação. Nós não podemos, inclusive, colocar profissionais que não são. Mas tem todo um rol de profissionais vinculados à educação que estão dentro da legislação que nós temos que cumprir. Uma outra discussão é sobre o percentual que deve ser aplicado no Fundeb com relação à folha de pagamento. A legislação anterior dizia que você teria que investir pelo menos 60% do valor do Fundeb com folha. A nova legislação diz que deve ser 70%. Aqui na Paraíba, nós já empregamos 78%. Já usamos 78% do Fundeb para pagamento de folha. Então, essa discussão é uma discussão que está resolvida. A questão das categorias que serão beneficiadas é aquilo que a legislação prevê, e eu não posso fugir disso, né? Você falou do outro tema. Segurança. Da segurança. Existe, obviamente, uma eleição prevista aí para o próximo ano. Algumas pessoas que não fizeram muita coisa durante esses 3 anos de mandato que tiveram,
tentam se aproveitar desse momento para confundir primeiro a opinião. Por que é que nós mandamos uma lei de proteção social para a Assembleia? Primeiro, porque a legislação federal exige que até 31 de dezembro nós tenhamos, em todos os estados do Brasil, uma lei de proteção social, onde cria uma previdência diferenciada para a segurança pública. Enquanto que o servidor civil paga 14%, o servidor da segurança pública, da polícia militar, polícia civil, ele só paga 10,5%. Ele tem critérios diferentes. Essa é a lei de proteção social. Aproveitando-se desse momento da aprovação da lei, que não tira nenhum benefício, nem do ativo, nem do inativo, alguns deputados que são candidatos, estão se colocando aí como candidato, que tentam capitalizar isso, passam a fornecer, através de fake news e de informações falsas, de que deveria ser discutido nessa lei as questões referentes a aumento, a reajuste, a bolsa de desempenho. E isso não é para ser tratado dentro da lei da proteção social. Essa é uma outra discussão que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos fazendo internamente nesse momento todos os estudos para saber o que é que o Estado vai oferecer para os funcionários públicos a partir de janeiro. Do reajuste do salário mínimo, do piso dos professores que será reajustado, da área de segurança, logicamente que nós estamos estudando, mas isso é uma outra coisa. Você não pode misturar alhos com bugalhos. Você tem lá uma lei de proteção social que não discute aumento de salário. Aumento de salário vai ser discutido em janeiro e que eu vou encaminhar uma medida provisória, por conta da Assembleia estar em recesso, indicando qual será a nossa proposta para reajuste dos servidores. Alguns estão se aproveitando desse momento para confundir a população, dizendo inclusive que nós estamos tirando direitos. Não existe nenhum direito para ser tirado dentro dessa lei do servidor da ativa ou que seja reformado. Alguém colocou de que poderia essa lei trazer algum problema com relação às promoções. E eu já disse claramente, se houver na lei algum artigo que precisa ser melhor discutido, nós vamos vetar esse artigo e discutir isso numa legislação separada. É assim que a gente consegue resolver as coisas. Agora, nós não vamos resolver isso, primeiro, com fake news, com mentiras, com dados falsos, levando, inclusive, insegurança para o funcionário, o servidor que está lá. O meu respeito com a segurança pública é ter feito 6 mil promoções. O meu respeito com a segurança pública é ter dado autonomia administrativa e financeira à Polícia Civil. O meu respeito com a segurança é estar agora construindo um centro de treinamento para os bombeiros militares, que é o melhor centro de treinamento do Nordeste, investindo quase 10 milhões de reais. É estarmos implantando o Centro de Monitoramento e Controle em João Pessoa, Campina Grande, Patos, 1.600 câmaras. É ter o policial dignamente preparado, de colete à prova de bala, a armamento novos que nós estamos comprando todos agora de 9 milímetros. É ter passado para a segurança pública mais de 1.000 carros para que toda a frota fosse renovada. Essa é a forma de demonstrar respeito. Não é com discurso barato e que muitas vezes chega ao nível da sarjeta nessa discussão. Deixa eu aproveitar para mudar um pouco de tema e falar sobre fome. Infelizmente, um assunto que é uma realidade do nosso país atualmente. Aqui na Paraíba não é diferente, mas o governo já tem um olhar atento para essa situação e criou não apenas um, mas vários programas que garantem a segurança alimentar. Até a nossa TV Tambaú, o governador, há 4 anos realiza uma campanha de final de ano para arrecadação de alimentos do nosso Natal da gente. E o senhor também tem esse olhar muito atento. O programa Prato Cheio, tem o Tá na Mesa, os próprios restaurantes populares com refeição aí de qualidade, num preço acessível. Esse enfrentamento da pandemia e o surgimento da própria pandemia levou o país a amargar números muito ruins naquilo que se fala de proteção social à sociedade como um todo, assistência social à sociedade. Nós tivemos um aumento do número de desempregados, isso tem um impacto na economia. Nós levamos, durante todo esse tempo, a volta, e constatamos a volta do Brasil ao mapa da fome, que tinha saído há muito tempo. O Brasil voltou ao mapa da fome da ONU e hoje 50 milhões de brasileiros saem de casa
sem ter a certeza se vão fazer as 3 refeições. Isso é um número assustador. É um número assustador. Então, nós tivemos que enfrentar a pandemia, mas tivemos que ter o olhar sobre exatamente essas pessoas. E aí, o governo buscou, através da ampliação dos restaurantes populares. Nós saímos de 4 para 10 restaurantes populares. Mas foi suficiente? Não foi suficiente. Fizemos programa de distribuição de cestas básicas durante o período mais grave da pandemia. Foram 1.750.000 cestas distribuídas. Resolveu o problema? Não. Nós fizemos um programa do PAA, que é um programa de aquisição de alimentos e distribuição direta na agricultura familiar, que beneficiou a agricultura familiar e distribuiu os produtos, inhame, feijão, macaxeira, tudo que é produzido na agricultura familiar diretamente para essas famílias. Foram 2.000 toneladas de alimento que nós compramos. Foi suficiente? Ainda não. Nós implantamos um programa chamado Prato Cheio para cuidar, em parceria com a Arquidiocese e Padre quem toma conta desse programa de uma forma extremamente eficiente. Nós criamos esse programa porque nós identificamos muitas pessoas em situação de rua. E aí, para você que está nos assistindo em casa, eu peço uma atenção. Antes da pandemia, aqui em João Pessoa, nós distribuímos 450 refeições por dia. Hoje, nós distribuímos 4.500 refeições. 4.500 refeições para pessoas em situação de rua. E isso foi suficiente? Ainda não. Por isso que nós criamos o programa Tá na Mesa. O programa Tá na Mesa é um programa que está hoje em 93 municípios e que distribui, somado com esses outros programas, mais de 42.000 refeições por dia. Nós estamos atingindo 100% da necessidade? Ainda não. Mas é o limite da capacidade que o Estado tem para investir, porque tudo isso é feito com recurso próprio do Estado. E são mais de 100 milhões de reais investidos nessas ações de proteção social. Quando a gente vê hoje, e eu percebo nitidamente, de que a pandemia está diminuindo, a gente torce para que a economia comece a dar resposta e, logicamente, o número de pessoas em condição de insegurança alimentar vai diminuindo. Mas esse programa vai nessa direção e a tendência nossa é buscar sempre incluir novos municípios para que a gente possa chegar a mais pessoas. Essa é uma realidade dura, mas que nós temos que enfrentar. Nós não podemos esconder, fazer de conta que não existe. Nós estamos pegando o cartão alimentação do governo, que quando eu cheguei existia em R$25, dobramos para R$50. Nós pegamos o abono natalino, que era R$32, passamos para R$64. Estamos, inclusive, pagando agora. São 520 mil famílias que recebem esse recurso. E para você que está em casa, talvez nos assistindo, acho que é um valor pequeno, mas serve para muita coisa. Porque nós estamos com esse programa, nós estamos com programas importantes hoje de assistência por conta da situação e por conta da pandemia. Um programa que, se vocês me permitem citar, que eu acho que é extremamente importante nessa área de cuidar das pessoas, é o programa Paraíba Acolhe. Infelizmente, esse triste legado que a pandemia nos deixou aí dos órfãos da Covid. São mais de 700 crianças e adolescentes que perderam pai e mãe e que estão aí no mundo sem proteção. Nós criamos um programa para dar uma bolsa de R$500 e que vai até 18 anos, corrigido pelo IPCA anualmente, para proteger essas crianças. Nós estamos com um programa, porque também a pandemia agravou essa relação, de crianças que muitas vezes são tiradas da família por uma decisão judicial, por conta de maltratos, etc., e que tem que ser levadas para instituições. E nós entendemos que não há espaço melhor para cuidar de uma criança do que uma família. Então criamos um programa chamado Família Acolhedora, em que a gente cadastra famílias que se dispõem a acolher aquelas crianças. Essas famílias têm que ter uma condição social que permita esse acolhimento, fica pelo menos 2 anos com essa criança e pode até passar para um processo de adoção futura. E mesmo assim, nós pagamos um salário mínimo a cada família dessa para cuidar dessas crianças, porque o ambiente de uma casa é completamente diferente de um ambiente de uma instituição, por melhor que ela seja. Não substitui. Esse é um programa que é único no Brasil, não foi implantado em canto nenhum e que eu tenho uma satisfação muito grande de dizer, nós estamos cuidando dessas crianças. Governador, a gente está na reta final agora da entrevista. Eu queria falar sobre política, porque o ano que vem vai ser marcado pela eleição. O senhor é candidato à reeleição, vai se colocar nessa disputa. Já tem alguns adversários postos em pré-candidatura. Pedro Cunha Lima lançou nessa semana, tem apontado no discurso
os gastos da Granja Santana. Temos também Nilvan Ferreira, que tem relacionado sempre o seu nome à Operação Calvário, Cabo Gilberto, que fala dos decretos e como isso impactou a economia do Estado. Qual a resposta a essas questões que eles já estão colocando nesse período ainda antes da eleição? Cada um tenta se colocar numa faixa de discussão em que possa fortalecer seu próprio discurso. Alguns vêm com uma colocação dessa, a questão da granja. Quando em tempos anteriores a granja foi usada, e era usada inclusive para grandes churrascos, para as festas, talvez muita gente nem se lembre ou talvez nem comente. Entretanto, a granja hoje é um ambiente de trabalho. A granja hoje tem um gabinete em que eu faço uso desse gabinete, até porque no Palácio da Redenção, nós estamos transformando no Palácio da Redenção no Museu da História da Paraíba. Para que você, cidadã desse estado, que não teve o direito até hoje de botar o pé na porta daquele palácio, possa entrar, possa conhecer a sua história e possa conhecer tudo que existe ali dentro. Aquilo é para ser preservado e mostrado. Então nós estamos transformando o Palácio da Redenção. E temos que ter um gabinete de trabalho. Não é possível que o governador não tenha que ter um gabinete de trabalho. E esse gabinete é na granja. Esse gabinete é na granja. E essa estrutura que existe lá, por maior a demagogia que seja de dizer fecha-se a granja, e o governador teria que ter um gabinete em algum canto, as despesas existiriam. Então isso é uma discussão muito pequena. Eu não tenho problema de enfrentar questão de Operação Calvário ou que seja. Até hoje eu nunca tive meu nome envolvido absolutamente em nada que se refere à Operação Calvário. As pessoas que foram e tiveram seus nomes envolvidos têm aí o direito de se defender e vão se defender na justiça. Eu tive durante todo esse tempo as investigações que ocorreram. Se meu nome não foi vinculado, de nunca ter tido uma conta fora do Brasil, em paraísos fiscais, se nunca ter sido sócio fantasma de empresas, se nunca receber malas de dinheiro, isso é por uma questão de postura minha. E isso não tem o menor problema com relação a essa questão de enfrentar essa discussão. Até porque, está aí até hoje, o que foi que saiu com relação a meu nome dentro dessa operação? Absolutamente nada. Eu tive a coragem de tirar todas as OS daqui. Eu tive coragem de fazer tomada de conta especial, que o próprio Tribunal de Contas do Estado está usando essas tomadas de conta especial para fazer também. Eu tive coragem de acionar todas as OS na Justiça pedindo devolução do dinheiro que receberam da época indevidamente. É assim que a gente trata essa questão. E com relação a decretos, a minha satisfação é andar na rua de cabeça erguida, que eu ando por todo o estado da Paraíba, não só por conta das obras, das ações, mas quando eu encontro lá um cidadão, uma cidadã que me procura e diz assim: governador, eu queria agradecer a forma como o governo cuidou da gente na pandemia. Eu acho que isso é o que verdadeiramente importa. A população sabe que quando a gente faz um decreto, que não me dá prazer nenhum. Qual é o prazer que me dá dizer que um bar ou restaurante tem que funcionar de tal hora a tal hora? Isso não me dá prazer. Isso é necessário para cuidar das pessoas, porque eu sigo a ciência, eu não sou negacionista. Aliás, tem gente até que imagina que a Terra é plana, imagine só. Então, eu não sou negacionista, eu acho que o uso de máscara é importante, eu acho que vacina é importante, por isso que esses decretos precisam permanecer e continuar enquanto durar a pandemia. E nós vamos fazer essa discussão da maneira mais tranquila possível, não tenho receio de nenhum tipo de debate. Cada um vai ter que dizer e mostrar à população se tem ou não razão dos seus pontos de vista. Ainda sobre a oposição, queria falar do PT. O PT está no governo, mas tem recebido lideranças como o ex-governador Ricardo Coutinho, o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, que fazem oposição ao seu nome. Ainda dá para acreditar numa aliança entre o senhor e o PT, entre o senhor e Lula, para as eleições do ano que vem? Eu tenho certeza que sim, até porque boa parte do PT pertence e trabalha na base do governo, ocupa uma das secretarias mais importantes, que é a Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido, faz um excelente trabalho, são vários parlamentares que nos apoiam nessa discussão. Essa semana mesmo recebi o único prefeito do PT na Paraíba,
que é o prefeito de Picuí, esteve comigo, externou essa intenção de defender junto ao partido essa união. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a essa possibilidade. Entretanto, eu espero e torço, claro, para que o PT não seja usado como instrumento de vingança para alguns, que é o que muita gente quer usar o PT para uma vingança pessoal. E eu espero que realmente o PT faça uma leitura muito mais ampla do processo. Enquanto o presidente Lula tenta abrir e tenta fazer com que o seu palanque seja mais plural possível, porque tem um projeto para o Brasil, eu espero que o PT da Paraíba não vá na direção contrária. O senhor tem dialogado com o ex-presidente ou com interlocutores do ex-presidente? Sim, eu estive com o presidente em Natal e tem interlocutores que têm mantido esse diálogo permanente com o presidente. Mudança de partido é um assunto superado? Deve permanecer no Cidadania? Não, eu digo que eu estou sempre... A resposta que eu tenho dado com relação a isso, porque é verdadeira, eu estou extremamente confortável dentro da Cidadania. Mas eu tenho dito claramente que o Cidadania, em função dos seus caminhos que ela escolha para caminhar, é que vai definir a minha posição. Eu entrei no Cidadania, ele tinha um prefeito, hoje tem 45. Não tinha um vice-prefeito, hoje tem 42. Tinha pouquíssimos vereadores, hoje tem 330. Então, nós trabalhamos pelo Cidadania porque eu acredito, e a liberdade que eu recebi do presidente Roberto Freire foi nessa direção, de fazer esse partido crescer. Então, isso me dá uma tranquilidade muito grande da minha permanência dentro da Cidadania. Entretanto, se o Cidadania tomar rumos diferentes da política que eu não concorde, eu vou colocar isso de uma forma muito clara, e se não houver conciliação nem convergência dos objetivos, eu mudarei de partido, porque é assim na política. Eu não, por exemplo, e uma das condições que foram colocadas, eu não posso pensar, para mim é inimaginável, de que haja uma disputa nacionalizada trazendo para a Paraíba com obrigações de apoiar esse ou aquele. Nós vamos fazer essa discussão com a independência que o partido tem que ter na Paraíba. Minha última de política, rapidinho, Anne. Romero Rodrigues, ele desistiu de disputar no ano que vem, lançou uma pré-candidatura a deputado federal, mas nos bastidores se coloca que ele pode apoiar Pedro Cunha Lima. Ainda vai haver esse diálogo com o Romero tão prometido? Nós temos conversado, eu tenho conversado com o ex-prefeito. O ex-prefeito, ele inclusive, por essa decisão de se colocar como candidato, pré-candidato a deputado federal, ele demonstrou, primeiro, que tem liderança, que tem coragem de ir para uma disputa, e independência do grupo político todo que ele participa. E eu espero que contar com o partido dele, que é o PSD, nessa aliança na chapa majoritária para que a gente possa avançar. Essa discussão de estar na chapa ou não estar na chapa não é esse momento que nós estamos discutindo, até porque o cenário político hoje não está nem claro. Nós precisamos esperar até março para que a gente possa, inclusive, saber quais os partidos farão federação, quais os que não farão, porque, inclusive, até fusão que anda e vai e volta hoje está sendo discutida no Brasil. Então, não é o momento de se discutir chapa. Entretanto, essas discussões políticas nós temos feito e eu espero contar com o maior número possível de aliados em 2022 para que a gente possa ter uma pré-candidatura e uma futura candidatura com uma estrutura muito forte para a gente chegar e disputar bem essas eleições. Olha, o nosso tempo já está no limite. Tenho muitos assuntos aqui, inclusive eu quero agradecer a participação de você que já interagiu, né, com o nosso tema da entrevista desde ontem, quando a gente falou que o governador estaria aqui com a gente. Não vai dar tempo de colocar aqui durante o programa, mas eu assumo o compromisso de repassar todos os temas para o governador: segurança hídrica, as ações do governo nas nossas zonas rurais, que existem muitas pela Paraíba fora, as pessoas com deficiência, falando também dos serviços que o senhor oferece através do governo do estado. Vou repassar tudo para o governador, gente. Já são 12 horas e 39 minutos, então vou abrir esse espaço final para que ele possa fazer essa fala mais direta para você que está aí do outro lado, fechando, né, 2021, nessa última participação dele aqui no ano. E desde já eu lhe agradeço por esse momento, viu, governador? Obrigado a você, Anne, a Daniel e a todos que fazem a TV Tambaú. E dizer para a população que nos assiste nesse momento: não tem sido dias fáceis para ninguém. Essa pandemia, ela mexeu com as nossas relações pessoais, trouxe muitas dores, trouxe muitas marcas que ficarão na vida de todos nós daqui para frente. Entretanto,
também trouxe muito aprendizado, a capacidade de nos reinventarmos e rapidamente para encontrar alternativas de enfrentar uma pandemia que é a maior da história da humanidade. Então, eu espero e torço que a gente, esse ano, ainda no Natal, ainda se faça uma confraternização com aquele espírito de Natal que é na família. Que a gente ainda faça os pequenos encontros para evitar contaminação. E que 2022, que aí é uma convicção, eu tenho certeza absoluta, será um ano de esperança, será um ano em que a gente tenha projetado aí uma condição melhor, não só de geração de emprego, de renda, numa condição de expectativa, de enfrentamento definitivo dessa doença. Eu torço realmente e rezo para que isso ocorra. Eu tenho certeza absoluta que, se depender do governo, nós vamos ao limite da capacidade do governo para oferecer esse ambiente de 2022, seja um ambiente, acima de tudo, de mais prosperidade para cada um. Então, a todos vocês, muito obrigado e espero ser convidado novamente, voltar aqui o programa para a gente conversar a partir do próximo ano, do futuro da Paraíba. E vem muita coisa ainda por aí. Então, um abraço a todos, muito obrigado pelo espaço. Daniel, obrigada também. Obrigado, Anne. Que voltar, viu, governador? Porque aqui, olha, quando aquele orelhão ali toca, vem cada áudio, mas eu quero a sua presença aqui em 2022 para a gente ter novas oportunidades. Virei para atender o orelhão. Olha aí, meu povo. Vamos lá. Então, certo. já vou combinar esse encontro próximo para bem breve, tá bom? Fica aí, um minutinho só, vou pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais O Povo na TV. Até já.